Deus seja louvado.
Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus nos encha da sua presença, que venha alegrar o nosso coração, que nós possamos sair daqui transformados e renovados nesta manhã. Vamos adorar ao Senhor com o hino 376. Glória a Deus. Sempre a Cristo fiéis nós seremos, no Evangelho devemos andar, pela graça que nós recebemos, sim devemos louvores lhe dar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos com ele na glória e veremos a Deus Criador. Glória a Deus. Vestiremos de Deus a armadura, vigilantes devemos estar, pois a luta vem forte e dura, mas iremos por fé triunfar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos com ele na glória e veremos a Deus Criador. Glória a Deus. Finalmente diremos unidos, combatemos, guardamos a fé, ao redor do Senhor reunidos, o veremos tal como Ele é. Glória a Deus. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor. Glória a Deus. Entraremos com ele na glória e veremos a Deus Criador. Glória a Deus. Podem se sentar. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Bom dia a todos que estão aí na live. Vão fazendo seus pedidos de oração. Nós vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor agora, para depois orarmos a Deus. Aqueles que querem pedir oração já vão fazendo seus pedidos de oração. No final do culto, nós vamos apresentar toda essa irmandade e vamos apresentar também agora em oração, depois deste hino. Então, deixe seus pedidos aí na live de oração. Todos em comunhão, todos atentos, não deixe que nada disperse em vocês, não deixe que nada... Vamos orar. Aqui chegaram pedidos de oração por enfermidade, tribulações, famílias, causas, e eu creio que tem muitos pedidos aí na live, porque quando eu posso acompanhar, eu vejo que são muitos os pedidos,
e tem assim as mesmas pessoas pedindo todos os dias. E eu quero dizer também, Irmandade, quando essas causas forem alcançadas, quando esse milagre acontecer, testemunha aí na live, né? Conta para nós, porque esses testemunhos fazem muito bem àqueles que ouvem, dá força, renova a fé do povo. Então, que venha contar. Às vezes eu vejo aí na live irmãos contando que alcançou essa graça do Senhor e, né, que Deus fez a obra. Então, eu me alegro tanto. Então, eu creio que muitos também vão se alegrar. Contem a obra que Deus tem feito nas suas vidas, porque eu creio que Deus tem feito obra. Às vezes a gente não tem muito coragem de contar, mas eu creio que Deus não parou de fazer as obras, não parou de fazer esses milagres na vida de cada um. Então, às vezes, por menor que seja, que você ache que esse milagre, mas não é, porque às vezes alguém está precisando ouvir. Então, vamos orar ao Senhor nesta manhã, vamos pedir pela vida da irmã Virgínia, pela vida da Camilinha, pela vida da irmã Meire, lá de Orlando, pela vida da irmã Juliana e tantos outros que precisam da nossa oração, que têm pedido, que têm clamado pelo Senhor. Oremos, então, em nome do Senhor Jesus. Glória, 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 aleluia. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus eterno. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Ó Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por este dia tão abençoado, Pai. Este dia que o Senhor preparou, Pai. Este dia que é perfeito, Senhor, perfeito, Pai, porque o Senhor não faz nada pela metade. Tudo que o Senhor faz é perfeito em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos nos alegrar, Senhor, nesta manhã. Que nós venhamos, Senhor, Te agradecer, Pai, porque nós acordamos. Porque nós, Pai querido, Pai amado, temos o nosso fôlego de vida. Porque nós podemos enxergar, podemos ouvir, podemos falar. Podemos caminhar, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, queremos Te agradecer pelos cuidados do Senhor para conosco e para com a nossa família, para com a nossa casa, para com nossos filhos, para com toda a nossa parentela, Senhor. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Pai, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado, Pai. Não tem deixado faltar, Senhor, meu Pai. Oh, Deus querido, Pai amado, estamos aqui buscando o Teu reino, Senhor, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, estão sendo acrescentadas, Pai, nas nossas vidas, Pai, porque não tem faltado as nossas vestes, não tem faltado, Senhor, meu Pai, o nosso alimento na nossa mesa, não tem faltado força, não tem faltado fé, não tem faltado credulidade. Nós confiamos no Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco, Pai. Oh, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, quando o Senhor diz, fica comigo, quando às vezes alguém fala, fica comigo, não, Pai, o Senhor sempre está conosco, nós que temos que ficar contigo, Pai, é nós que temos que querer ficar contigo, porque o Senhor sempre está conosco, Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, nós, Pai querido, nesta manhã queremos, Pai, pedir perdão, Senhor. Perdão porque somos falhos, Pai, perdão porque somos distraídos, somos incrédulos, somos cegos espiritualmente, Senhor, muitas vezes somos surdos espiritualmente, porque muitas vezes nós falamos que não estamos ouvindo o Senhor falar, quando o Senhor está falando, eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, pede, meu filho, pede que eu faço, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, oh Deus bendito, Deus amado, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a sermos crédulos, nos ajuda
ajuda a sermos gratos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sair da Tua presença, Senhor, meu Pai, porque somos falhos demais, somos pequeninos, somos pecadores, Senhor. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, tudo que há em nós que não agrada ao Senhor, tudo que nós temos feito que o Senhor se entristece, Pai. Tudo, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, que nós, Pai querido, Pai amado, deixamos o Teu coração entristecido, Senhor. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, Pai. E quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, por estas causas, Senhor, enfermidade, tribulações, causas e famílias, Pai. E tantas outras causas que estão sendo pedidas aí, Senhor, meu Pai, nesta live, Deus, em nome de Jesus, Pai, estenda suas mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas, Pai, e abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa o Teu povo, Deus. Senhor, coloca alegria no nosso coração, coloca paz no nosso coração, Senhor. Deus, cura os enfermos, Senhor. Tu tens o poder para curar o Teu povo, Senhor. Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de libertação, Tu és um Deus de restauração, de restituição, de renovação, Pai. Em nome de Jesus, vá de encontro com aqueles que estão nos hospitais, que necessita da Tua presença, que nem tem mais esperança de sair daquele lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, renova o Teu povo nesta manhã, Senhor. Visita os leitos de hospitais, Senhor, e cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita aqueles que estão em casa, trancados no quarto, que hoje não teve coragem de levantar das suas camas, Pai. Dê força, Senhor, em nome de Jesus. Dê força, renova a força dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Limpa a mente do Teu povo, Senhor, que está atribulado, Senhor, de alma e de espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vá de encontro com aqueles que estão nas clínicas de recuperação, Senhor, que precisa, Senhor, de uma libertação, Pai. Liberta o Teu povo, liberta, Senhor. Tira toda a dependência química, Senhor. Limpa o sangue, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro aos presídios, Senhor. Aqueles que entraram lá, Senhor, meu Pai, e que, Deus querido, não sabem quando vão sair, Senhor. Mas enquanto eles estiverem lá, Senhor, trabalha na vida deles, Senhor. Que eles venham alcançar a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam sair de lá transformados e restaurados em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos livra dessa enfermidade, Senhor. Só nessa semana, Senhor, meu Pai, foram 3 pessoas conhecidas, levadas pelo Covid, Senhor. Com Tua permissão, Senhor, mas o Senhor não tem prazer na morte, Pai. O Senhor é Deus de vida, vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que essa enfermidade seja aniquilada, Senhor. Que haja cura, Senhor, que haja uma vacina. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, Pai, mas o Senhor é Deus de milagres, Senhor. O Senhor é Deus, Pai querido, todo-poderoso, e pode, Senhor, meu Pai, dar um fim nessa enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos, é por misericórdia, não é por merecimento, é por misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui clamando pela Tua misericórdia, Senhor. Cura aqueles que estão com Covid, Senhor, meu Pai, que eles possam voltar para suas casas, junto das suas famílias, Senhor. Pai, aqueles que não pegaram, que, Senhor, meu Pai, sejam guardados embaixo das Tuas asas, Senhor, que eles sejam preservados. E Deus querido, Pai amado, eu quero declarar nesta manhã, em nome de Jesus, que nenhum mal chegará na nossa tenda, Pai, que não seremos contaminadores, que não seremos propagadores, que não seremos portadores desta enfermidade, Senhor, e de nenhuma outra enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Brinda-nos com o Teu poder, com a Tua graça, cubra-nos com o Teu sangue, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa toda essa irmandade da live, Senhor, guarda eles embaixo das Tuas asas, proteja-os, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus.
que haja uma cerca espiritual ao redor do teu povo, para que nenhuma prevaleça nessas vidas, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, venha nos revestir das tuas armaduras celestiais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, meu Pai, todo esse ministério, Senhor, meu Pai. Cuida, Senhor, dos servos do Senhor que fazem a sua obra, aqueles que estão à frente da tua obra, todos os anciãos, todos os cooperadores, todos os diáconos. Abençoa a ordenação que vai ter aqui amanhã, Senhor, de 6 diáconos e 5, Senhor, meu Pai, irmãs da obra da piedade, Senhor, que vão ser ordenadas aqui nesta manhã, de domingo às 10 horas da manhã. Em nome de Jesus, abençoa esse culto, Pai. Abençoa que a tua presença seja resplandecente neste lugar, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, guia, Senhor, nesta manhã este culto de sábado, Pai. Esse culto das irmãs que está florido de irmãs, Pai. Hoje as irmãs vieram, Senhor, meu Pai, deixaram as suas casas e estão aqui, Senhor, para te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Que a tua glória seja derramada sobre a vida delas e sobre todos que estão aí nesta live, Senhor. Manda a tua palavra nesta manhã, Senhor. Fala conosco, enche o nosso coração de alegria, Pai. E que a tua palavra seja enraizada nos nossos corações, Pai. Que não seja em vão, que ela não saia pelos nossos ouvidos, Senhor, mas que ela seja, Senhor, enraizada no nosso coração, para que nós possamos viver a tua palavra nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Todas essas coisas, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Temos os avisos aqui nesta manhã. O culto das mulheres, que é hoje, sábado, às 10 horas da manhã, presencial e também online. Temos os cultos todos os dias online, de segunda a sábado, às 20 horas, e no domingo, às 18h30 à noite. Temos o culto das terças-feiras, às 14 horas, que é presencial e online. Temos o culto do sábado da manhã, presencial e online. E temos o culto também do domingo de manhã, que é o culto da família, às 10 horas da manhã. A mesa do amor, que serve a muitas famílias necessitadas, tem ajudado muitas famílias. Nos meses que se passaram, foram várias famílias que foram ajudadas por este amor da Irmandade, que continue trazendo os seus alimentos não perecíveis, para que mais vidas sejam alcançadas por esta obra. As aulas de música são feitas todos os domingos, às 8h30 da manhã, e às 20 horas. Às 8h30 são instrumentos de sopro, é isso, né? E à noite são instrumentos de corda. Todas as segundas-feiras nós fazemos o círculo de oração, às 20 horas. Toda a Irmandade está convidada. Aqueles que puderem vir, vamos clamar ao Senhor. Os tempos são maus. Tem propagado essa enfermidade do Covid na vida do povo, e nós precisamos fazer a nossa parte, tanto nos cuidados, né, que nós devemos ter, quanto em oração. Então, nós nos reunimos todas as segundas-feiras aqui em oração, às 20 horas. Venham, irmãos, vamos orar conosco, vamos pedir, clamar para que Deus tenha misericórdia do teu povo e guardar esse povo de todo esse mal que tem assolado a vida. Dia 22, como eu disse,
na oração, tem a ordenação dos diáconos aqui em Alphaville e das irmãs da Obra da Piedade. Amanhã vai ser uma festa aqui, glória a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer grande obra aqui amanhã cedo, às 10 horas da manhã. Então, que a Irmandade possa participar desta alegria conosco, às 10 horas da manhã. E também aqui tem um aviso de segunda a sexta, o irmão Nicolas, ele fica aqui na igreja, das 13 horas às 17 horas, é isso, né? Ele fica aqui para atendimento, fica aqui de plantão. Caso alguém queira orar, estar passando por aqui no dia, nesse horário, e quer orar, quer clamar ao Senhor, ou quer fazer alguma pergunta, né? Quer fazer algum pedido, deixar de oração especial, entre, irmãos. Das 13 às 17 a igreja está aberta, e é aberta para vocês mesmo, que quer adorar o Senhor, que quer buscar o Senhor. Tem mais algum recado, Kátia? É só isso? Glória a Deus. Então, agora estamos na liberdade dos testemunhos. Se alguém quer contar uma obra, venha, irmãos, irmãs, né? Que aqui só tem irmãs. Venha contar uma obra, venha alegrar o Senhor, venha edificar a vida do teu povo que está ouvindo. Estamos nessa liberdade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus príncipe. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor, porquanto há uns 30, 40 dias em média, um dos meus irmãos, que é o caçula, ele me pediu uma oração, ele me mandou um áudio, aquele áudio mexeu muito comigo, foi via WhatsApp, e ele contou tudo o que estava acontecendo com ele, e naquele momento meu coração ficou muito apertado. Eu peguei e falei: Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos, mas eu vou interceder. Assim como eu aprendi quando eu entrei aqui, a interceder, eu vou colocar em prática. Falei: Senhor, quando eu entrei nesse ministério, eu procurei me livrar de todos os paradigmas que não me levavam para frente, de todos os paradigmas que não edificavam. Aleluia. Então, uma das coisas que eu aprendi aqui foi a intercessão. Isso foi num domingo, eu estava num atacadão, eram umas 2 horas da tarde, quando ele me mandou o áudio, estava eu, meu pai e minha mãe. E aí eu não sabia se eu dava atenção para os meus pais, eu não sabia se eu dava atenção para ele. E no final eu falei: Senhor, quando eu chegar no culto, eu vou pegar o olhinho da unção, vou levar para casa e vou ungir toda a casa dele, vou ungir ele. E toda a situação eu creio que Deus vai fazer um operar. No dia, teve uma unção aqui na igreja, que o ancião estava ungindo todas as pessoas. Era à noite, estava uma chuva bem chatinha, né? E bem fria. E aí, na hora que me ungiu, eu fui para casa, eu falei: Senhor, assim como eu recebo essa unção, eu também vou levar unção para ele. Fui para casa, no meio do caminho eu passei um WhatsApp para minha irmã caçula, que ela tem mais liberdade com ele, de subir na casa dele, de ser mais discreta, né? Como eu e ele somos muito apegados, se eu abraçasse ele, ele já ia entender alguma coisa. E eu queria que fosse só para Deus mesmo operar, que não aparecesse ninguém, só o operar de Deus. Glória a Deus. E aí eu passei um WhatsApp para minha irmã, falei: Dani, eu preciso muito que você faça um favor junto comigo, mas tem que ser só eu e você. Aí ela falou: tá bom, quando você chegar você me explica. Quando a gente era criança, tinha umas brincadeiras que a gente batia na mão uma da outra e falava assim: super gêmeas, ativar. Quando a gente era muito criança. E quando eu cheguei em casa, ela fez essa mesma brincadeira comigo.
Aí eu dei risada e falei, nossa, você ainda lembrou de quando nós fazia isso quando era criança? Ela falou, Fia, nós estamos juntos sempre. Aí eu falei, ó, Marcos me passou uma mensagem e você já deve saber também a situação que ele está muito atribulado, ele está depressivo, ele só chora, chora, chora. E você precisa pegar esse olhinho da unção, subir na casa dele, você vai ungir todos os cômodos da casa dele. Quando você chegar, você vai começar pela porta, você já clama o nome do Senhor e fala, Espírito Santo de Deus, entra comigo. Aí você unge a porta, unge a mesa, unge o travesseiro, mas tem que ser muito discreta, Fia, porque é para Deus operar, não é para nós aparecer em nada. Ela foi, subiu lá, deu um abraço nele e falou, como você tá? O que você está fazendo? E já passou o olhinho da unção no corpo dele. Na sequência, passou no cabelo. Pôs a mão para trás, isso ela me contando depois. Pôs as mãos para trás, viu a esposa dele, já deu um abraço na esposa dele, ungiu ela também. Aí ela foi conversando, acho que uns 10 minutinhos, ela já desceu para a casa dos meus pais, eu já estava lá. E aí ela falou, Fia, a nossa parte nós já fez, agora é orar, orar e orar. Eu falei, certo, Fia, vamos orar mesmo. Aí eu falei, você usou todo o olhinho? Ela falou, usei, Fia, eu usei tudo porque vai operar, Deus vai entrar com providência. Todos os cômodos estão ungidos. Aí eu desci para casa, falei, Senhor, agora eu vou pôr meu joelho no chão e eu vou te pedir, Senhor. A gente ama nossos irmãos e quando é de sangue, dói muito mais na gente. Isso é natural em todo ser humano, né? É natural. E aí eu falei, Senhor, eu vou entregar nas suas mãos e se tu entregar essa libertação na vida dele, eu vou levantar, vou contar que foi você que operou. Que Deus fez esse livramento com ele, deu a liberdade para ele. Quando foi domingo, na sexta-feira, dia 13, eu cheguei do serviço, teve uma situação em casa, a gente foi conversando. Irmandade, no sábado de manhã, quando eu vim congregar, no meio do caminho ele me passou assim, Mo, eu estou tão bem hoje que eu não sei o que está acontecendo. Aquela tristeza foi embora. Aleluia. Aí quando foi ontem, eu cheguei em casa, eu subi lá nos meus pais, conversei um pouco com ele. Irmandade, ele está tão diferente, você já vê que ele está leve, aquela tribulação foi embora. Então eu agradeço a Deus, porque Deus assim cumpriu o desejo do meu coração, libertou o meu irmão. Posso dizer, irmandade, tudo que te levar para perto de Deus, faça com fé. Aleluia. Faça com fé. Sim, pega o olhinho da unção, unge a sua família, glória unge seu filho, seu carro, creio. sua casa, Aleluia. Unge suas mãos para tudo que você colocar ter dignidade, ter prosperidade. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, queridas irmãs. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Todas em paz, eu vou contar uma obra. Glória a Deus. A minha filha caçula tem 17 anos e a minha outra filha do meio tem 18. Elas são 10 meses de diferença uma da outra. Essa minha filha que tem 18 anos, ela nasceu de 27 semanas. E ela ficou internada por 60 dias. E teve muitos problemas, nasceu com 1,220 kg, teve vários problemas, fez uma cirurgia no coração, ela fechou o canalzinho do coração com clips de metal, ela tem 2 clips no canalzinho do coração, nasceu super pequenininha, bem frágil, e eu me lembro, no dia que ela nasceu, que o doutor falou para mim, olha filha, a minha parte eu fiz.
agora você ora para Deus, porque agora não está mais comigo. Ele ainda falou dessa maneira. E eu me lembro que quando eu entrei naquela UTI, e eu olhei a minha filha daquele jeito, só na pele e no osso, pequenininha, eu não tive esperança. E eu fiquei tão em choque, porque eu nunca tinha visto um bebê prematuro. E eu fiquei em choque que eu fiquei à distância daquela incubadora. Fiquei parada. E eu não ia nem para trás e nem para frente. E aí a enfermeira me falou assim, vem mãe, vem, toca nela, põe a mão nela para ela sentir, né, a sua presença aqui, vem mãe. Aí foi me levando assim, eu cheguei lá e eu não tinha coragem de pôr a mão na minha filha, porque você via tudo, assim, as veias, sabe? Olha, não é bonito de se ver, sinceramente, não é bonito de se ver. É uma coisa que choca mesmo quando a gente não está preparado, ver um filho seu ali naquele sofrimento, com tanta agulha ali no corpo, e, né, entubada, porque eles são entubados. Foi difícil, mas Deus foi me fortalecendo dia a dia ali naquele lugar, e eu fui, nesse dia mesmo que eu vi minha filha, eu voltei para o quarto, e quando eu cheguei ali no quarto, eu desabei a chorar. Eu nunca chorei tanto na minha vida quanto eu chorei naquele dia. Eu chorei desesperadamente, sem parar, eu chorava, uma dor nos seios, porque foi juntando muito leite, não tinha como dar mamar, e meu leite começou a empedrar, como nós falamos no modo popular, e teve que fazer compressa e tirar na mão, uma dor insuportável, e eu desabei naquele dia e chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu chorei naquele dia. E depois, Deus foi me dando uma força, Deus foi me dando assim aquela coragem, aquela credulidade, sabe? Uma fé para acreditar que tudo ia dar certo. E a cada dia ia aparecendo uma coisa. Logo, em alguns dias de vida, ela teve hemorragia intracraniana de grau 3, que é o grau mais forte. E minha filha ficou ali naquela UTI só esperando a vontade de Deus. Só Deus fazer a obra, porque os médicos faziam parte deles, mas há 18 anos não tinha assim, não era, apesar dela estar num hospital muito bom, de muitos recursos, mas ainda não era tão igual hoje, né? Uma estrutura tão boa. Porém, a minha filha foi muito bem cuidada naquele lugar. E foi dia a dia, gramas, ali o peso é o essencial, para a recuperação. E era coisa de 15 gramas por dia, 10 gramas por dia, era uma vitória. Então, cada dia, era a primeira coisa que a gente perguntava, quantas gramas que ganhou? E ali foram 60 dias, e minha filha foi para casa ainda com oxímetro, que é um aparelho que mede a oxigenação, e ela, às vezes, em casa tinha umas perdas de respiração, e a gente tinha que animar ela, né, reanimar, e era isso. Foi durante uns dias, e minha filha foi ficando bem, sem nenhuma sequela. Minha filha não tem sequela nenhuma. Não tem problema nenhum que ficou dessa prematuridade. Quando minha filha tinha 4 meses de idade, eu engravidei novamente. Eu não tive nenhum resguardo da dieta, eu não fiz dieta nenhuma depois do parto, não dava para fazer. Eu já dirigia, já ia para o hospital dirigindo para tirar leite todos os dias, e eu permanecia no hospital das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Era o horário que eu saía de lá. E aí eu engravidei, com 4 meses que a minha filha tinha, eu engravidei novamente. E mais uma vez, minha filha nasceu prematura, terceira. Prematura de 6 meses também, 26 semanas, uma semana a menos que a outra, e ela ficou no hospital por 4 meses, 120 dias.
e teve todos os problemas também, teve também essa hemorragia intracraniana, ela teve também, só que ela teve um problema no olho. Como eu já sabia um pouco que eu tinha problema, porém eu peguei um obstetra que não deu muito essa atenção para o problema anterior, e ele não fez o que deveria fazer, não tomou aqueles cuidados necessários comigo. E aí ela nasceu prematura de 26 semanas com 850 gramas. A Beatriz nasceu. E ela ficou por 120 dias no hospital. Ela teve um problema de retinopatia, que é um descolamento de retina. E essa retinopatia, ela causa o descolamento de retina. E minha filha já estava quase para ter esse descolamento, e o doutor falou para mim que ela ia operar. Isso foi numa quinta-feira, ele falou, se até segunda, quando eu voltar, ela não tiver regredido essa retinopatia, ela vai ter que fazer essa cirurgia antes que descola a retina. E eu falei, tá bom, doutor. E aí eu orei ao Senhor, pedi para que Deus fizesse, né, uma intervenção na vida da minha filha, e foi aparecer uma irmã que eu nem conhecia, lá no hospital, que era parente do meu esposo, mas eu não conhecia ela pessoalmente. Ela e o esposo dela falou se podia visitar. E Deus levou aqueles irmãos ali, eles são da Igreja Batista, eu creio. E foram lá, e falou, eu posso fazer uma oração pela sua filha? Eu falei, amém. E eles entraram ali, porque eles deixam entrar, né, quando é assim. Eles entraram ali, só entrou uma, só ela, que chama Márcia. Ela entrou ali, naquele lugar, e pegou a minha filha no colo e falou assim para mim, você crê que a sua filha não vai precisar de cirurgia? Eu falei, eu creio, em nome de Jesus. Ela falou, segunda-feira os médicos vão voltar aqui e sua filha não vai ter mais nada. Eu falei, amém, eu creio, em nome de Jesus. E aí voltou na segunda-feira o médico e fez o exame na minha filha oftalmológico, e a minha filha não tinha nenhum problema mais. Tinha regredido a retinopatia dela, ela não precisa de... Nem óculos ela usa hoje. Nenhuma das duas usa óculos, que às vezes acontece no prematuro, nenhuma delas usaram óculos, nenhuma delas precisaram de nem só acompanhamento até uma certa idade, até 1 ano. Elas andaram com 1 ano e meio. Mas assim, tudo foi para a honra e glória do Senhor. O Senhor cuidou delas nos detalhes. E às vezes os médicos falam as coisas para nós, às vezes eles não sabem o que estão falando, mas às vezes eles falam assim, porque são usados por Deus também. E o pediatra falou para mim, você teve muita sorte de ter 2 meninas prematuras e nenhuma ter sequela nenhuma. E eu falei, doutor, não foi sorte, Deus esteve sempre comigo. E na segunda filha, eu mantive uma serenidade, uma tranquilidade no meu coração, e eu ficava ali conversando com aquelas irmãs, e elas falavam, como você consegue ser tão tranquila? E aí eu podia falar de Deus ali, né? E eu falei de Deus ali, eu dava força para aquelas irmãs, mas não era eu, era o Deus que está em mim. Então Deus estava me usando ali naquele lugar, e foram todos esses tempos, 4 meses de umas e 2 meses da outra ali naquele lugar, 6 meses dentro daquela UTI, mas foram tempos assim de aprendizado, tempos de fé, de renovação. E eu agradeço muito a Deus pela vida das minhas filhas. Hoje uma tem 17, a outra tem 18, e são umas bênçãos de Deus, são filhas maravilhosas, abençoadas. Então eu agradeço muito a Deus por essa obra que Deus fez na minha vida, porque Ele cuidou de mim, cuidou das minhas filhas ali naquele lugar. Então eu agradeço muito a Deus mesmo, porque se Deus não estivesse comigo, talvez minhas filhas não estivessem aqui. Mas Deus sempre esteve comigo, então eu preciso agradecer e falar do santo nome do Senhor. Então, por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Então, por essa parte, Deus seja louvado, já encerramos esse momento de testemunhança. Então, vamos para um hino que daqui a pouco Deus vai mandar a palavra e Deus vai falar um pouquinho mais conosco. Vamos, então, louvar ao Senhor com o hino 205. Também desejo estar com os santos, entoar ao Cordeiro hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei com os salmos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Glória a Deus. Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar do Cordeiro a grandeza gloriosa. Com Cristo vou reinar, desfrutando a herança preciosa. Lá no céu cantarei com os salmos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Glória a Deus. Na eterna Jerusalém, onde existe só alguém, orarei com Cristo em glória alegremente. Com os santos cantarei, aleluia ao meu Rei, nas moradas celestiais eternamente. Lá no céu cantarei com os salmos novos hinos ao Cordeiro. Todo pranto findará, o meu ser desfrutará as riquezas das quais Deus me fez herdeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Que alegria que eu estou sentindo de cantar esse hino. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Chegamos no momento da palavra. Glória a Deus. Que todos aí estejam ligados, que todos aí estejam atentos, porque Deus tem mais um pouco para falar conosco. Receba essa palavra da parte do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer grande obra aqui nesta manhã, vai alegrar corações. Glória a Deus por isso. E nós chamamos a irmã Kátia, que vai trazer a palavra nesta manhã. Vamos apresentar a irmã Kátia na presença do Senhor, vamos apresentar ela, vamos apresentar a família dela na presença do Senhor e crer que Deus vai usar ela grandemente nesta manhã. Todos oremos em nome do Senhor Jesus.
Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te apresentamos a tua serva, Deus, em nome de Jesus, abençoa grandemente a vida dela, abençoa a família dela, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor cuida dos seus, Pai. Nós cremos que enquanto ela está aqui fazendo a tua obra, o Senhor está cuidando da família dela, Pai. Deus bendito, Deus amado, usa ela como instrumento na tua obra, como instrumento nesta palavra grandiosa que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que ela venha diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar nos lábios dela, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, unja, Senhor, unja os lábios da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, Pai, com teu azeite. Encha-nos da tua presença nesta manhã, Pai. Fala conosco, Senhor. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria espiritual, Senhor, para saber aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Senhor, meu Pai. Abençoa grandemente, venha suprir as necessidades da tua serva, Senhor, meu Pai. Cuida dela, revista ela das tuas armaduras celestiais, meu Pai, em nome de Jesus. E prepara, Senhor, meu Pai, mais semeadores na tua obra, mais semeadoras para que possa, Senhor, trazer a tua palavra, Senhor, nesta manhã. Pai, nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Amém. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Som. Deus seja louvado. Amém. Amém. As irmãs que nos assistem, Deus seja louvado a vocês também. Que a graça do Senhor Jesus acompanhe onde vocês estiverem. Que já deu início a esse culto e eu sei que vocês tiveram aí um tempinho para parar nesse momento, para estar junto conosco, mesmo que não esteja fisicamente, mas nós sabemos que vocês estão ligadinhas na mesma comunhão conosco. Eu achei, irmãs da live, que eu estava sozinha aqui, viu? Porque, não sei, viu, irmã Mara? Eu não sei o que você sentiu aqui, não, mas eu achei que eu estava sozinha. Eu falei, Senhor, cadê o povo? Estão felizes? Sim? Tá nada, vocês não estão nada, vocês estão mentindo para mim. Irmãs, glória a Deus, estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. E feliz ainda porque Ele guardou o seu sono, guardou o meu sono, nos colocou de pé e nos deu a oportunidade de fazer a visita à casa dEle. E quando você entrou, Ele estava aqui de braços abertos te recebendo. E quando você vai sair daqui sentindo o grande amor que o Pai tem pela sua vida. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? A gente fala que esse momento é a parte da cereja, do bolo, Mara. Mas quem que quer só cereja? Eu queria o bolo inteiro. Você quer só a cereja? Ou você quer o bolo inteiro? Por favor, Deus, né? A gente é mais brincalhonas de Cristo, né? Em nome do Senhor Jesus, a gente adora rir, né? Eu e a irmã Mara, a gente gosta de fazer o culto, que a gente fala que é o nosso cultinho especial. E é a nossa cara, é a sua cara, porque o Senhor, Ele conhece a filha que Ele tem, Ele sabe o desejo de cada uma de nós. Então, nós não temos que ser diferentes, temos que ser nós mesmas. Porque de Deus a gente não esconde nada. Então, vamos lá, vamos à parte gostosa do Senhor e que o Senhor venha falar grandemente, como já veio falando conosco desde o início desse culto. A palavra de Deus para nós nessa manhã se encontra em 1 Josué, capítulo 1. E aquelas que puderem, eu peço que fiquem de pé, para que a gente possa fazer a leitura. Amém?
Josué capítulo 1. Quem achou diz amém, quem não achou misericórdia? Amém. Vamos lá, peraí. Amém. Irmãs da live que nos assistem, é um prazer muito grande de tê-la conosco mais essa manhã. E eu fico muito feliz, porque para estar com a gente, né, irmã Mara, elas pararam as afazeres, pararam ou aproveitaram algum momento do trabalho, alguma situação com fone, eu não sei como você está aí nos ouvindo, mas eu só sei que o Senhor já está falando com você. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais um pouquinho com você. E mesmo que você não possa, onde você está, talvez abrir a palavra, mas eu sei que a partir do momento dela lida, ela será registrada em seu coração. Amém? Vamos lá? A palavra de Deus nessa manhã, 1 Josué, capítulo 1. O título diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, e vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sucederá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieres, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui, irmãs. Amém? Amém. Aleluias. Muitas coisas o Senhor fala conosco nessa manhã. Muitas coisas o Senhor nos direciona nessa manhã. Uma delas, promessa é promessa. Uma vez feita por Deus, ela é cumprida. Quantas promessas você já fez e não cumpriu? Não é promessa falada, né? Às vezes a gente fala, eu vou todo dia para a igreja, eu vou fazer. Não estou falando assim. Estou falando assim, quantas promessas aquelas às vezes ocultas que você mesmo faz para você mesmo, como mulher. Às vezes a gente faz isso, né? A gente fala assim, bom, a partir de hoje eu vou me arrumar mais. A partir de hoje eu vou falar para as pessoas o que eu acho e o que eu não acho. A partir de hoje eu não vou mais me enganar, eu vou ser quem eu tenho que ser mesmo. E muitas das vezes você não faz nada disso. São pensamentos ocultos nossos, né? São situações que nós pensamos dentro de nós e que nós prometemos para nós mesmos e não cumprimos a nós mesmos. Como já foi dito, de Deus a gente não esconde nada. Às vezes a gente quer se enganar a nós mesmas, olhando no espelho ou pensando algo de nós mesmos, só que de Deus ele conhece o interior, ele conhece o projeto que ele fez, e dele a gente não pode se esconder nada.
Essa mensagem é linda porque passa-se, vamos falar assim, o bastão de uma pessoa para outra. Começou com Moisés, a trajetória do povo, né? Moisés morre, e Moisés ainda fala com Josué, porque Josué era um do sucessor que Moisés deixou, né? Praticamente eu acho que estava ali treinando ele para ficar no lugar dele quando ele morresse. E Josué foi privilegiado, porque ele viu obras maravilhosas que Deus fez na vida de Moisés. Ele acompanhou muitas coisas, e naquela época era tão lindo que Jesus, ele fazia tete a tete com eles. Não que hoje ele não faça, mas ali o Senhor, ele demonstrava ao povo e aos profetas algo assim, bem diferente, né? Era algo que não tinha ainda o Filho de Deus, o intermediador sobre a nossa vida, como nós temos hoje. Então, eu creio que o negócio era mais direto, né? O negócio era mais ali, para acontecer. E esse povo tinha ali, Deus dado a ele, uma herança, que eles iriam para uma terra prometida. E claro, como a história diz, por alguma desobediência do povo, houve-se ali uma trajetória longa para chegar até essa promessa que Deus havia dado. Feito assim, então, quando Moisés morreu, assumiu Josué. Moisés, ainda no capítulo antes aqui que eu estava vendo, Moisés ainda fala para Josué, fala, Josué, você vai ficar no meu lugar, né? Você vai tomar frente aí, mas anima-te, porque o Deus que é comigo e o Deus que fez comigo também vai fazer com você e nunca vai te deixar e nunca vai te desamparar. Mas é fácil dizer, né? Difícil é passar, difícil é pôr em ação. Imagina você, hoje, você não está preparada e cair algo sobre a sua mão ou sobre sua responsabilidade e você não tem por onde passar, você não tem para onde correr. E aí, como disse, se tiver medo... Nossa, gente, a gente for com medo desse jeito, a gente para no meio do caminho. Vamos lá. Se tiver medo... Isso, vocês têm que falar forte, porque as irmãs aqui, vocês não estão vendo ela, mas eu estou vendo todas as irmãs que estão nos assistindo, então a gente tem que dar uma rajada de glória para elas também, para elas sentirem ali também. Então, se a gente tiver medo, vai com medo mesmo. Nessa época, acho que não tinha essa frase, né? Senão Moisés tinha falado para Josué, Josué, vai, meu filho, se você tiver medo, você vai com medo mesmo, que vai dar tudo certo. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu com Josué. Uma hora ele tinha uma pessoa do lado dele, uma hora ele tinha alguém que estava ali só acompanhando, dando suporte, menos dia, mais dia, era ele que tinha que dar esse suporte. E se fosse para uma pessoa só, tranquilo. Mas e quando é uma multidão? Quando é um monte de gente? Pessoas que talvez não nem chegava tão perto dele devido a tantas pessoas que ali existiam. Eu já imaginando, porque povo é povo, multidão é multidão, não é uma pessoa. E ali, Josué se põe diante de uma situação que Deus deu a ele, porque ele tinha capacidade para direcionar isso. Deus já tinha mostrado para ele, por A mais B, que ele era a pessoa preparada para estar assumindo o que Deus havia prometido para Moisés. E o que é mais lindo da promessa de Deus, da palavra de Deus, é que quando Deus prometeu a partir de outras pessoas, e que ainda ele continuou dando a continuidade naquilo que ele já tinha passado. Então, ele não voltou atrás, ele continuou. Houve outras demandas, outras, vamos dizer assim, mudanças do percurso, mas Deus continuou com a sua palavra, que era levar ao povo à terra prometida. Josué ainda eu vejo que relutou por essa palavra. Conforme Deus fala para ele que ele tinha que continuar, eu acredito que ele ainda tinha medo, que ele ainda tinha aquela resistência de saber se ele tinha que ir ou não. A palavra de Deus lida hoje fala 3 vezes para Josué ter ânimo. 3 vezes. Ele fala no verso 6, esforça-te e tem bom ânimo. Ele fala no verso 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E ele fecha a palavra dizendo no 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Quantas vezes você vai esperar Jesus falar isso para você? Quantas vezes você vai ficar olhando para a situação que você passa? Quantas vezes você vai ficar sendo enganada pelaquilo que você vê, pelaquilo que dói, pelaquilo que está te incomodando? Essa mensagem ainda fala que
a posição que Josué tinha que ter, por essa posição que Deus deu a ele, de direcionar um povo, é que atrás ele tinha um exército do mal, e na frente ele tinha um Jordão que ele tinha que passar, e se ele não fizesse isso, todos iriam morrer. E quem é um humano para abrir um mar vermelho e fazer pessoas passar? Quem é? Quem pode? Ninguém de nós pode. Mas vindo uma ordem de Deus Pai sobre a sua vida, sobre a minha vida, quem é nós para não fazermos a vontade de Deus? Só que existe algum posicionamento nessa palavra. Conforme Deus estava explicando o que tinha que ser feito, Deus estava já ensinando, mostrando para ele que ele podia ficar sossegado, que ele podia ter tranquilidade, que as coisas iriam acontecer, porque Deus em nenhum momento iria deixá-lo. Deus fala também na palavra diz que Deus dá a instrução para ele seguir o que Moisés havia deixado, quer dizer, continuar, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A palavra também fala que nós temos que estar sempre de acordo, atentas ao que diz a palavra do Senhor, ouvindo a voz de Deus sobre as nossas vidas, para que tudo dê certo no final. Porque vai dar, e porque dá. Só que quando não acontece, ou se ainda não chegou, a gente culpa primeiramente a Deus porque está demorando, mas a gente esquece que a demora está dentro de nós. Porque a atitude aqui feita, a ação aqui feita, precisa ter atitude nossa para acontecer. Nada que Deus faz, às vezes, acontece só do nada, sem que a gente tenha uma posição, sem que a gente tenha uma atitude. Como passar numa faculdade se você não estudar? Como chegar a comprar uma casa se você não trabalhar por ela? Como você educar um filho se você não explicar para o seu filho a forma que você quer que ele vá? Como, às vezes, explicar para alguma pessoa que talvez que você não goste de um determinado prato, se você, às vezes, não tem que falar para ela, olha, eu não gosto desse determinado prato. As pessoas, humano, precisa disso. A Deus a gente não precisa explicar para Deus, mas você precisa ser obediente para receber aquilo que Deus tem para te dar. E não adianta ficar só chorando, só se lamentando, achando porquê disso, porquê daquilo, se a palavra hoje está dizendo, Deus fala a Josué e anima-o. Hoje a palavra é de animação ao seu coração. Ah, mas eu não consigo, não dá, eu não quero. Então você não quer ser obediente à palavra de Deus. Então você não quer nem a cereja, nem um pedaço do bolo. Você não quer nada. Todas as coisas que o Senhor faz sobre a nossa vida, ela é perfeita e maravilhosa. Todas as coisas que o Senhor faz conosco aqui é um ensinamento. Quando passarmos dessa terra para morar ao lado de Deus, temos que ser totalmente purificadas e prontas para isso. Quando nós falamos que nós somos barro e não queremos ser de ferro ou de bronze, é porque é necessário amassar, quebrar e fazer de novo, não é isso? E porque muitas das vezes queixamos mais e adoramos menos, nos entristecemos mais do que se alegramos, desistimos mais do nosso sonho do que realmente lutamos por ele. Josué deve ter falado para Deus assim, não, eu não consigo, não dá, não, eu não vou. Aí Deus ainda fala assim para ele, fala assim, tá, se eu fui com Moisés, você viu tudo que eu fiz com ele, você presenciou, você acha que eu vou te largar algum minuto? Você acha que Deus te largou por algum minuto? Você está se sentindo sozinha por algum momento? Então você está enganada. Porque aquele momento que você está se sentindo assim é porque Jesus carrega no colo. Você não percebe, mas Ele está te carregando no colo. Você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Você não está sentindo nada, mas Deus está fazendo. As promessas que Ele fez quando você nasceu, elas vão se cumprir em todos os tempos. Você querendo ou não, Ele vai fazer. O povo obediente ou não obediente, Deus cumpriu o que ia fazer com ele. Tiveram que pagar pelo preço, porque isso é normal. Como que a gente vai ganhar algo se a gente não lutar por algo? Porque tudo que é fácil, você não dá valor. Tudo que é conquistado com bastante sacrifício ou com desejo,
Você consegue passar isso para muitas pessoas adiante, verdadeiramente algo sólido. Não só deu por dar. A preparação que o Senhor dá para nós nessa manhã é: filha, eu nunca te deixei, eu nunca vou te deixar. Filha, a promessa que eu fiz na sua vida, eu vou cumprir. Querendo ou você não querendo, eu vou fazer. Doendo ou não doendo, faz parte do compromisso que eu tenho na sua vida. E da mesma forma que aquele povo glorificou depois de tudo que passou, você também irá glorificar. Quando ele foi passar, Jesus ainda deu a orientação, mostrando para Josué o que ele ia receber. Ó, tá vendo? Quando você pisar, tudo que você olhar, até onde você for, tudo isso eu vou te dar. Talvez você não enxergue o que está à frente dos seus olhos, porque o problema está ali, ó, todo o tempo. Está todo o tempo aquela situação de desânimo, toda aquela tristeza, todo aquele sentimento dizendo que eu não vou, que não é para mim. Você está tão focado, às vezes, no que está adiante, que não está conseguindo enxergar o que está acima, o que está mais para frente. A palavra de Deus falou também para não olhar para a direita, para a esquerda. A palavra de Deus fala: filha, segue somente o que eu deixo. Não se preocupe, não fique preocupada com nada, apenas seja obediente. Você sendo obediente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, se você não me ouvir, vai demorar um pouquinho mais. Só isso. Só isso. E não adianta você chorar. Porque eu, como pai, eu preciso te corrigir. Porque o meu desejo como pai é ter você junto comigo, morando na morada do céu. Que o Senhor venha dar para você essa injeção de ânimo. Que o Senhor venha mostrar para você que aquele mar aberto, que foi aberto e que o povo passou, a partir do momento de hoje, a partir dessa palavra, você tem essa decisão de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Que você possa passar por cima daquilo que precisa ser passado. E quando você passar do outro lado, você vai dizer: eu consegui, porque o Senhor em nenhum momento me desabandonou. Em nenhum momento o Senhor me deixou. Acredito talvez que às vezes passar no meio de essas muralhas de água, imagine altas, comece a imaginar, muita água, uma parede imensa, você passar talvez até dê um pouco de medo de olhar e falar: nossa, e se essa água fechar e eu morrer aqui afogada? Né? Às vezes dá essa sensação, às vezes você quer ir para frente e não vai, às vezes tem alguma coisa que você ir para cá e não está dando certo, mas Deus coloca pessoas boas ao nosso lado. Josué era uma pessoa boa que estava do lado de Moisés. Josué mal sabia o que tinha para ele quando, depois da morte de Moisés. Deus preparou ele, Deus estruturou ele. E você que está nos ouvindo e nós que estamos aqui, não estamos sozinhas. Não é só Deus, às vezes, que você fala assim, que não estou ouvindo, não estou sentindo, mas Deus prepara até irmãs, umas para outras, para ajudar. Deus prepara até uma pessoa onde você está para falar alguma coisa que você precisa ouvir. Agora, para chegar onde você quer, para ter exatamente o resultado que você necessita, você precisa ter atitude. Senão, não vai para frente. Se Josué não tivesse seguido totalmente todas as instruções que o Senhor falou, sem tirar e sem pôr, se ele não tivesse realmente acreditado que Deus é Deus na vida dele, as coisas não teriam acontecido. As coisas não acontecem na nossa vida porque às vezes nós mesmos impedimos que aconteça, impedimos de acontecer. E ainda culpamos Deus por isso, em vez de culpar nós mesmos, e se lamentamos. Receba essa palavra de ânimo. Receba essa injeção de ânimo sobre a sua vida. Receba a ação de ter a atitude para fazer o que precisa ser feito. Lembrando que você não vai se preocupar com a direita e com a esquerda. Lembrando que você está sabendo hoje, mais do que nunca, que Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. E que agora está na hora de você marchar. Marche. Vai para frente.
que lá na frente você vai receber a recompensa que Deus está preparando, já preparou, porque a medida é boa, a medida é certa, o nosso Deus não falha, e está na hora de você glorificar as maravilhas que Deus faz sobre a sua vida, está na hora de você dizer, eu não sirvo um Deus morto, eu não sirvo um Deus que está parado, eu não sirvo um Deus que está estacionado, está na hora de você dizer, por mais que eu não estou andando, eu acho que não está ainda dando certo, o Senhor está caminhando e dizendo, está dando certo sim, vai continuar dando certo sim, porque a ordem foi dada e você hoje vai ter essa decisão para prosperar sobre você, sobre aquilo que você quer, sobre aquele desejo que você precisa, que você necessita, que você sonha. Receba a palavra em nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Amém, irmãs, amém. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer em nome do Senhor Jesus? Amém, Jesus. Pai querido, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Pai querido, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor falou nos nossos corações, Pai. Eu creio, Senhor, que você alcançou nessa manhã aquela alma que estava ali entristecida por alguma coisa, ó Pai, que ela achava que não era possível, que estava doendo, que estava entristecendo. Eu creio, Senhor, que a palavra que o Senhor trouxe e fez na vida de Josué, o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu creio, Senhor, que as irmãs, ó Pai, irão testificar o Teu nome, porque, Pai, não importa, ó Pai, o que estamos passando, o que importa é que o Senhor vai abrir o mar vermelho e iremos passar e glorificar o Teu nome. Pai, não importa, ó Pai, que muitas das vezes, né, às vezes desacreditamos na Sua promessa, achamos que o Senhor parou e não pensou mais em nós, Pai, porque eu sei que o Senhor, ó Pai, está caprichando sobre a vida de cada uma, assim como o Senhor fez sobre a minha vida, estará fazendo e transbordando sobre a vida de cada irmã aqui presente, porque não foi à toa que no sábado passado testifiquei o Seu nome, e não é à toa que o Senhor nos colocou para estar diante do trabalho da Tua obra. Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, e ainda, ó Pai, nessa oração, profetizar a vida dessas irmãs, que caia, ó Pai, sobre elas forças, ó Pai, sobrenatural, que caia sobre elas a fé, ó Pai, inabalável, que caia sobre elas, ó Pai, a atitude, ó Pai, e a alegria verdadeira venha cair sobre a vida de cada uma delas, e que elas venham compreender que o Senhor vive eternamente sobre os nossos dias de hoje. O Senhor nunca nos deixou. Pai, eu agradeço, ó Pai, por essa palavra de hoje, pelas irmãs que o Senhor trouxe até aqui, a Tua casa, porque o Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada uma, às vezes as dificuldades, mas mesmo assim o Senhor conseguiu, ó Pai, conduzi-las até aqui. Pai, e também a todos os que estão nos ouvindo, ó Pai, nessa live, que a graça do Senhor venha estar junto com cada uma dessas pessoas, e que o Senhor venha cada dia mais alcançar, ó Pai, através das lives, aos corações necessitados, as vidas que ali, ó Pai, estão pedindo por socorro. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, Jesus, bendito és o Teu santo nome, Pai. Eu louvo porque o Senhor é lindo e tremendo neste lugar, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Amém, amém. A irmã Mara está me dando um toque ali, amém, irmã Mara? Para todas que, né, já temos agora esse momento, né, de estar ofertando na casa do Senhor, aquelas que estão preparadas. Também temos ali com a irmã Juliana o cartão, maquininha de cartão, quem quiser estar passando também, para que a gente possa fazer esse momento, porque a casa do Senhor também é necessitada, tem bastante coisas para ser feita, bastante situações para ser suprida, e aquilo que o Senhor preparar no seu coração, que você possa estar ofertando. E não fique chateada,
se você não tem valor para ofertar. Porque a sua presença foi tão linda nessa manhã, o Senhor se alegrou tanto. O Senhor alegrou tanto de você ter parado para ouvir, por você que veio até aqui, pela glória que você deu, pela intercessão que você fez pela outra pessoa. Isso também é uma forma de ofertar ao Senhor, amém? Está aberta essa oportunidade, aquelas que puderem podem estar vindo em nome do Senhor Jesus. Acho que está aqui, né? Amém. A ofertinha está aqui na frente. Podem vir, irmãs. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. A irmã Kátia não sabe cantar, não, mas tem um louvor que ficou no coração dela de manhã, que fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me deste a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, cada dia rompendo em fé. Amém. Vocês perdoam a irmã, não tem voz, mas é desta forma. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. A sua provação não é maior que o seu Deus. Rompendo em fé é chuva, é tempestade, é granizo, é força, é poder. A sua fé será injetada e você irá usar de uma forma que você mesmo não vai acreditar. Amém? Vou só orar pelas ofertas, em seguida eu oro para a gente encerrar o culto. Amém? Senhor, eu quero agradecer primeiramente, ó Pai, pelas ofertas que o Senhor agora nos colocou, a todas as irmãs no qual, ó Pai, pode ofertar na Tua casa, ó Pai. E mesmo aquelas que nem espécie não pode, mas eu sei que o Senhor se agradou, porque há uma oferta que não tem valor, que é a presença da Tua serva dentro da Tua casa. Pai, a todas essas servas também, ó Pai, que pararam, também ofertaram aqui. Elas pensam que não, mas elas ofertaram na casa do Senhor nesse momento, porque elas pararam o tempo dela para dedicar a ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mara, tem mais alguma coisa? Tudo certo? Só encerramento? Só encerramento. Amém. Vamos orar bem forte o Pai Nosso para encerrar esse culto, que todas tenham aí um dia maravilhoso com a presença de Deus. A você que fez os pedidos de oração, todos foram anotados pelas nossas irmãs aqui, e no final do culto estaremos apresentando. Não se preocupe, todos estão sendo apresentados nos cultos e reforçando, inclusive os nossos, também fazemos esse propósito junto a vocês. Uma coisa que a irmã Mara falou muito importante: a partir do momento que você recebe, você que nos ouve, também testifique conosco. Porque é muito bom ouvir e ver o que Deus está fazendo. Fortalece a vida daqueles outros que também estão precisando ouvir e lembrar que Deus não para e Deus não brinca em serviço. Amém? Bem forte? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Aleluias. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, que acompanhou você até aqui, te acompanhe aonde você estiver, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado.